Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Continuando, agora vamos para a última questão de física, de fato, da FAMEMA 2023, feita pela VUNESP, que inclusive era a última questão da prova. Mas não percam que o próximo vídeo vai ser de mais uma questão que estava na parte de matemática, mas a gente consegue resolver pensando em física também. Então, continue assistindo essa série de vídeos da FAMEMA. Mas vamos lá, a questão 40 era uma questão claramente, a gente batia o olho nela, via ali o desenho de um circuito, a gente já sabe que é uma questão de elétrica. E aí ele já dá a dica no começo, ele fala, um circuito constituído com elementos ideais possibilita a conexão de um resistor entre os pontos X e Y. Então, vou descrever para vocês o que tem nesse desenho. Então, ele tem uma bateria de 100 volts ligada em um fiozinho saindo de cada lado. Aí, na parte menor da bateria, né, que é o negativo da bateria, ela está seguindo e chegando em um resistor de 20 ohms. E aí, o fiozinho, depois que passa por esse resistor de 20 ohms, ele se divide em duas partes. Na parte de cima, a gente tem um resistor de 120 ohms. E na parte de baixo, a gente tem um buraco aqui com esses pontos X e Y. Depois, esses fiozinhos se encontram de novo e voltam lá para a parte positiva da bateria, que é o risquinho maior. Então, esse é o desenho. Aí vem a pergunta. Deseja-se que a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor de 20 ohms seja de 2 amperes. Para que isso ocorra, entre os pontos X e Y deve ser conectado um resistor D. E aí vem as opções de valores de resistores. De resistências desse resistor, na verdade. Ok, então o que a gente tem que pensar? Eu consegui pensar em dois jeitos que talvez vocês possam ter usado para resolver esse exercício, então vou resolver das duas maneiras possíveis e no final vocês me contam qual das duas maneiras vocês gostam mais, tá bom? Então o primeiro jeito que eu pensei em resolver, que vai ser o que eu vou fazer primeiro, é usando associações de resistores. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber claramente que esse resistor que a gente vai encaixar ali no buraquinho XY vai estar em paralelo com o resistor de 120 ohms. E o equivalente entre esses dois estaria em série com o resistor de 20 ohms. Então, se a gente descobrir uma resistência equivalente geral, aí a gente pode ir desfazendo os equivalentes até a gente descobrir o do XY. É uma possibilidade. Então, vamos pensar na corrente elétrica. A corrente elétrica vai sair do polo positivo da bateria, a corrente convencional, né? Então, no desenho, ela está indo ali na parte de baixo para a direita. Daí, ela vai subir. E a hora que chegar no nó, que divide os dois resistores, o 120 e o XY, ela vai se dividir em duas partes. Eu não sei se são partes iguais, eu não sei nada, porque eu não sei qual é o resistor que tem ali embaixo. Então, eu só sei que ela vai se dividir em duas partes. E depois ela se encontra de novo para passar pelo resistor de 20 ohms. E eu sei que quando ela passa pelo resistor de 20 ohms, ela mede 2 amperes, porque ele falou para a gente no enunciado. Então, eu sei que essa corrente de 2 amperes, a corrente total, vai ser a mesma coisa que a soma da corrente que passa pelo 120 ohms, que eu chamei de I1, e a corrente que passa pelo XY, que eu chamei de I2. Ok, então eu vou imaginar isso tudo como sendo uma única resistência equivalente. A bateria continuaria sendo de 100 volts, a corrente que passa por esse resistor equivalente continuaria sendo os 2 amperes, mas aí a gente teria uma resistência equivalente que a gente não sabe quanto vale, mas a gente consegue descobrir, porque agora a gente sabe o valor da corrente e a gente sabe o valor da DDP, que é o U. Então, se a gente sabe o U e o I, a gente descobre o R, fazendo o URI, né, primeira lei de Ohm. Então, 100 vai ser igual a R vezes 2. Esse R vai ser a resistência equivalente do circuito todo, dos 3 bonitinhos ali. Vou passar o 2 dividindo, então nossa resistência equivalente é de 50 ohms. E essa resistência equivalente é o equivalente dos 3, né? Então a gente vai ter que desfazer todo esse processo para descobrir a parte que a gente quer saber. Então a gente tem o 20 ohms sozinho, 120 e o R que a gente quer saber se dividindo ali em paralelo. E a resistência equivalente de tudo isso é 50. Ok. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu sei que os dois paralelos, se eu fizer um equivalente só deles, a gente vai ter esse equivalente dos dois paralelos ligado em série com os outros 20 ohms. Então, o 50 equivale à resistência equivalente do 20 e do equivalente dos outros dois. Tá fazendo sentido? Então, se eles estão em série, o 20 e o equivalente dos dois, e em série a gente soma as resistências equivalentes, então 20 mais essa equivalente dos dois tem que dar 50. Então, com certeza, esse equivalente dos dois vai ser 50 menos 20, que dá 30 ohms. Então, o equivalente dos dois, do 120 e do desconhecido, que é o que a gente quer saber, em paralelo, que daí já não é só somar, tem que valer 30 ohms. Então, vamos pensar no paralelo agora. Então, 120 ohms com o R,
a resistência equivalente tem que ser 30. Como a gente tem só 2 resistores em paralelo, a gente pode usar aquela regrinha que facilita a nossa vida, né? De produto pela soma, lembra? Se vocês não quiserem, vocês podem usar 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Aí ficaria 1 sobre 30 igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre R. Eu não gosto muito, e daí inclusive mesmo se ia chegar exatamente no que eu estou fazendo agora. Então, o 30, que é a resistência equivalente, vai ser o produto, que é 120 vezes R, dividido pela soma, que é 120 mais R, e esse R é o que a gente quer descobrir para acabar o exercício. E aí, para a gente resolver isso, eu vou ter que multiplicar em x, né? Então, eu vou passar o 30 multiplicando 120 mais R, e do outro lado sobra 120 vezes R. Tô na frente, pronto. Não, agora sim, beleza. E aí eu posso fazer uma distributiva, ou eu posso passar o 30 dividindo, que foi o que eu fiz para facilitar, porque 120 dividido por 30 vai dar 4, bonitinho, né? Então vai ficar 120 mais R, que estava dentro do parênteses, ali multiplicando 30, como eu passei o 30... Olha o caminhão. Como eu passei o 30 dividindo, aí eu não preciso mais do parênteses, sobrou só 120 mais R do lado esquerdo, e aí do lado direito era 120R dividido por 30, que dá 4R. Ok, então nossa equação ficou 120 mais R igual a 4R. Vou passar o R para o outro lado subtraindo. Então, 120 é 4R menos R. 4R menos R é 3R. Isso vai ser igual a 120. Então, você dividir 120 por 3 vai dar 40 ohms. E essa é a nossa resposta. Letra A. Isso é um jeito de resolver. Caso vocês não gostem desse jeito, queiram fazer de outro jeito. Então, eu vou tampar aqui e vou fazer de outro jeito. Que outro jeito a gente poderia usar para resolver esse exercício? A gente poderia simplesmente usar as propriedades de resistores que estão associados em série ou em paralelo. Que jeito? A gente sabe que resistores associados em paralelo têm a mesma DDP. E resistores associados em série têm a mesma corrente. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu sei que o 20 ohms estava sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, eu sei a resistência dele, eu sei a corrente dele. Eu poderia descobrir a DDP dele. Eu posso descobrir o U só do resistor de 20 ohms. Então, vamos fazer isso. Então, o R é 20, o I é 2, eu quero o U. Então, só vou fazer o URI, vai ficar 20 vezes 2, que dá 40 volts. Ok, mas a bateria estava fornecendo 100 volts. Se esse resistor sozinho usou 40 volts, então a outra parte do circuito, que eram os dois em paralelo, só que como eles estão em paralelo, eles têm a mesma DDP, então eles juntos vão usar o que faltou para dar 100. E aí, no caso, 60, né? Porque 60 mais 40 dá 100. Então, a DDP, tanto do 120 quanto do resistor desconhecido, é de 60 volts. Então, a gente consegue descobrir a DDP de 60 volts, que eu fiz aqui no cantinho, né? É como se fosse desse resistor equivalente aqui dos dois. Ok, se eu sei a DDP, que é 60 volts, e eu sei o valor da resistência ali de cima, que era 120 ohms, eu consigo descobrir a corrente que está passando ali no de cima, que é o que a gente tinha inicialmente chamado de I1, né? Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. O R sendo 120 ohms e a DDP sendo 60 volts, a gente descobre o I1, fazendo o outro URI. Então, vai ficar 60 igual a 120 vezes I1, passo 120 dividindo, vai dar metade, né? Então, o I1 vale 0,5. Se a corrente total era 2 e o I1 vale 0,5, então o I2, que é o que passa pelo XY, vai ser quando falo para dar 2, né? Então, vai ser 2 menos meio, que dá 1,5. Então, descobri o I2. E aí, sabendo o I2 e sabendo a DDP, porque é a mesma, já que eles estão em paralelo, a gente consegue fazer mais um URI, e aí a gente faz só 3 URIs. Eu, sinceramente, acho que esse jeito era mais fácil, mas tudo bem, me contem aí no final o que vocês acharam. E aí, então, a corrente vai ser 1,5, a DDP 60 volts, e a gente quer a resistência. Então, de novo, vou fazer o URI, vai ficar 60 igual a 1,5 vezes R, vou passar 1,5 dividindo, 60 dividido por 1,5, opa, passei para o próximo exercício, spoiler do próximo exercício, 60 dividido por 1,5 dá 40 ohms, que é a resposta que a gente já tinha chegado, né? Então, é outra possibilidade para resolver esse exercício que vai dar exatamente a mesma coisa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me contem também nos comentários, na hora que vocês forem dizer qual dos caminhos vocês escolheriam. Me contem se vocês gostam de que eu resolva o exercício de formas diferentes. Talvez abra nossa mente para outras maneiras da gente resolver o mesmo exercício, né? Não sei, é isso que eu penso. Me contem se realmente isso faz sentido para vocês. E a gente já volta com o último exercício da FAMEMA 2023, que era de matemática, mas a gente vai resolver aqui também. Tchau, tchau e até já!